Oi, oi Val, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, meninas, eu ia esperar até às 7h35 para ver as maravilhosas que iam acompanhar ao vivo. Provavelmente pode ser que chegue gente depois, mas eu vou iniciar para fazer o exercício de terminar às 21, para não prolongar tanto. Val, seja bem-vinda, que bom que você conseguiu Obrigada. vir, feliz em te ver. Obrigada. Eu vou pedir para vocês só deixarem o microfone desligado, porque senão dá um retorno aqui para mim, aí eu não consigo ouvir. Acho que a Josi apertou o botão errado, daqui a pouco ela volta. Daqui a pouco ela volta. Bom, boa noite para todo mundo, boa noite para quem está aqui ao vivo, Val e Josi, que daqui a pouco volta, eu acho que ela apertou o botão errado. Para quem está assistindo a gravação dessa aula, seja bem-vinda a mais uma aula da jornada, né? Hoje é a quarta aula. E aí eu vou dar alguns recadinhos do coração antes de começar, só para que vocês possam se organizar e ficar atenta aí às datas e, enfim, algumas coisas que vão acontecer na jornada. O primeiro delas, a importância de vocês se organizarem para assistir todas as aulas. A maioria das mulheres estão optando por assistir as gravações, então essas aulas elas estão disponíveis e aí vocês se organizam, né, da forma que vocês entenderem ser o melhor, mas lembrando que as aulas ficarão disponíveis até o dia 11 de abril, então é importante que vocês se organizem para assisti-las até essa data. Eu vou inserir lá na área dos conteúdos algumas atividades complementares, né? E é importante que vocês façam, né? Porque aí vocês vão ter um melhor aproveitamento aí do conteúdo e principalmente para acomodar os insights que devem estar acontecendo aí durante as aulas, tá? Já está rolando o grupo do WhatsApp, então ainda quem não entrou no grupo é importante que entre, porque algumas coisas eu vou colocar por lá, e também foi um jeito, né, de que vocês tenham acesso mais rápido aos links, aos conteúdos e uma forma da gente interagir. Então é importante que você entre no grupo, essas informações estão sendo mandadas por e-mail, e eu também mandei um e-mail, que eu vou também fazer nos próximos dias no grupo do WhatsApp, de uma pesquisa que eu estou fazendo, né, o propósito da Clau e Companhia é apoiar aí as mulheres para acelerar o seu autodesenvolvimento, e nessa pesquisa eu tenho perguntado aí para as mulheres os principais desafios que elas encontram, né, na sua vida, seja pessoal, seja profissional, para entender, né, e propor aí soluções para cada necessidade dessa. Então, você que está aqui na jornada, se você puder ajudar, né, e contribuir com essa pesquisa, vai ser muito legal. E eu sei que tem algumas de vocês que já preencheram, então quem já fez não precisa, tá? Então, bora lá, né, recadinhos do coração dado, vamos lá para a aula. E aí, né, Josi e Val, né, tem aquele tradicional check-in, né, da aula. Como é que você está chegando aqui nessa aula? A Josi já estava aí me contando que está chegando cansada, né? Que está tendo aí dias intensos. Eu falei para ela que ela precisa descansar um pouco. E Val, eu queria também te ouvir um pouquinho, né? Depois a Josi pode compartilhar rapidamente também como que ela chega nessa aula. E você que está assistindo a gravação, reflita aí com você, né? Como é que você está chegando aí para assistir essa aula? E aí, Val, como é que você chega aqui, maravilhosa? Oi, gente. Hoje eu ainda estou um pouquinho envergonhada, como eu te falei, sou um pouquinho tímida, mas estou bastante ansiosa, com muita vontade de aprender, de me desenvolver, voltar, né, para tirar esses bloqueios que me sufocam muitas vezes. Bem disposta. Então, eu estou assistindo bastante, já não conheço pessoalmente, mas já amo a Josi. São todas fofas. Que legal, isso que é bom, né? Elas ainda não te conhecem, mas você já conhece elas, né, Val? Já. Delícia, delícia, seja bem-vinda. E ela caiu, acho que ela apertou o botão errado também.
Daqui a pouco ela volta. Foi isso que aconteceu comigo. Eu falei. Eu acho que a Josi apertou o botão errado. Daqui a pouco ela volta. Ai, gente, sem comentários, porque hoje realmente... Ai, meu Deus, agora eu vou esperar a Val, gente. Ela tem que te ouvir ao vivo, né? Ela já tá te ouvindo aí nas gravações, ela tem que te ouvir um pouquinho ao vivo, gente. Aê, Val! Ai, Jesus! Bom, vai lá, Josi, fala um pouquinho para a Val te ouvir aí ao vivo e a cores. Que prazer, Val. Fiquei até emocionada aqui, não sabia disso. A gente não tem ideia, né, de como que reverbera para outras pessoas quando a gente compartilha o que a gente vive, o que a gente pensa, o que a gente sente, né? Exato. E eu estava falando para a Clau que hoje, particularmente, eu estou muito cansada. Muito cansada. E interessante que hoje não é a aula do murchar nem do cair, né? É do crescer, Josi. É hora de crescer, mulher. Pois é. Talvez tenha algum significado para mim simbólico que eu vou prestar atenção. É, fica aí com, fica aí com você. Fica a dica. Vai maturando aí, vai maturando aí. Ai, que linda. Mas que bom, né? Eu acho que isso também... Acho que traz um pouco, né? Vou fazer um link aí com o que você está trazendo, né? Da importância desse apoio mútuo, né? Porque quando a gente se conecta ou quando a gente compartilha, né, Josi? Eu e a Josi, a gente tem essa característica mais, né? De isso, inclusive, tem a ver com o conteúdo de hoje. A gente tem características mais de extroversão, então a gente compartilha assim de forma mais natural. Porque isso é uma característica nossa, né? E aí a gente não tem ideia, né? Que através de uma aula que fica, de que uma outra pessoa vai assistir, a gente vai se conectar. E a Val aí, que é uma pessoa mais tímida, né? Que estava com vergonha, eu bati um papo com ela semana passada e falei, olha, vai lá na aula, vai ser bom para você, vai ser bacana se conectar. E é gostoso, né? A gente também se colocar esse desafio, porque para crescer é necessário se desafiar às vezes, né? Por mais que a nossa natureza às vezes é mais tímida, às vezes a gente está reconhecendo, como a Val está reconhecendo aqui um bloqueio, mas é importante a gente se colocar em ação, né? Então foi esse convite que eu fiz para a Val e que topou, né? Então isso é muito bacana e muito corajoso também, né? Então isso é muito bacana e que a gente possa, né, ser durante essa jornada um ambiente seguro, né, e de confiança para quem está aqui, seja assistindo às aulas ou para quem está compartilhando aqui um pouquinho do que está sentindo, né? Então esse é o desejo, né, que aqui seja um lugar seguro. Bom, e aí eu quero, né, eu sempre gosto de começar para a gente se situando um pouco aí nesse caminhar da jornada, que é esse tempinho, né, para a gente também conversa com a fala da Josi, né? Poxa, eu estou na aula crescer e estou aqui meio murchar, meio cair, mas porque esse também é o convite da jornada, né? Que a gente consiga se observar de uma outra perspectiva, porque às vezes a gente vai perceber nuances ou vai perceber coisas na gente que há 2 semanas lá atrás, há 3 semanas lá atrás, a gente não estava se dando conta, né? E lembrando que essa estrutura, né, de aula e do ciclo, ela é uma estrutura didática, porque esse murchar, cair, enraizar, crescer e o florescer, que a gente vai falar na próxima aula, ele é tudo muito junto e misturado, né? Então a gente, muitas vezes a gente vai sentir um pouquinho de cada coisa, né? Então é importante que a gente tenha essa clareza e esse momento, né? De olhar esse convite, como é que você está agora, como que você não quer estar, né? Como uma das coisas que tem relação com o desejo da Val, né? Como eu não quero estar mais, né? Eu quero dizer bastas para algumas coisas e como eu desejo estar. Então, esse é o convite da jornada, né? Que a gente possa se perceber. Então, é por isso que essa jornada está acontecendo e é por isso que vocês estão aqui.
E aí, para a gente também ir conectando com a aula de hoje, eu quero resgatar com vocês um pouquinho da mulher de fases, né? Quem é essa mulher de fases, né? Primeiro que ela é uma mulher que reconhece as suas forças e as suas fragilidades. Ser poderosa, ser maravilhosa, não está relacionada a gente se tornar imbatível, muito pelo contrário. O ser forte, o ser poderosa, ele também está relacionado a gente se reconhecer frágil, a gente vê o dia que é preciso descansar, né? A gente vê o dia, reconhecer os bloqueios que eu tenho, os medos que eu tenho. Então, isso é ser uma mulher de fase, reconhecer forças e fragilidades, querer aprender a lidar com cada fase da sua vida, né? A gente já sabe que nós não somos as mesmas que éramos há 20 anos atrás, que 10 anos atrás. Quando os filhos são pequenos, é uma fase, quando os filhos estão crescidos, é outra fase. Então, a mulher de fases, ela quer aprender a lidar com isso, e ela quer aprender também a lidar com cada fase dela, porque essa natureza cíclica, né, da mulher, ela faz com que a gente tenha esses altos e baixos. Tem até uma questão hormonal aí envolvida por causa do nosso ciclo menstrual. Então, quanto mais eu aprendo a lidar com isso, mais eu consigo entender quais são os movimentos que eu vou fazer para crescer, quais são os movimentos que eu vou fazer para enraizar, né, o que eu preciso enraizar, quais são os momentos que eu vou fazer para cair, para desapegar daquilo que não serve mais, e qual que vai ser o tempo para eu murchar, para eu refletir, para eu ficar mais introspectiva. Então, esse é o convite, né? Essa é a mulher de fases que eu falo aqui, né, na jornada. E esse desejo, né? A mulher de fase, ela quer aprofundar, né? Quando a Josi fala assim, eu vou ficar com isso, depois eu vou olhar para isso, porque ela sabe que ela precisa aprofundar, que ela vai, de repente, ter uma informação ali de algo que ela ainda não percebeu, né? Então, ela quer sim aprofundar o autoconhecimento dela para que ela possa fazer escolhas com clareza e coragem. Então, clareza e coragem tem relação com a compreensão que a gente tem da gente mesma. Então, quanto mais clareza eu tenho de quem eu sou, como eu estou, quais são as minhas forças e quais são as minhas fragilidades, mais eu tenho coragem de agir. E às vezes é agir para lidar com um bloqueio. Então, ainda que eu tenha medo, eu tenho clareza do meu medo. E por ter clareza do meu medo, eu me coloco em ação, tá? E aí, sempre com esse olhar integrativo, né, dos nossos papéis pessoais no trabalho e nos negócios para as mulheres que são empreendedoras, porque não existe, né, eu sou cada uma em uma esfera da minha vida. Isso já está caindo por terra faz tempo, e depois de um ano de pandemia, que a gente está trabalhando dentro de casa, e que trabalho virou casa, casa virou trabalho, horário comercial já quase que não existe mais, a gente já está mais do que sentindo aí na pele a importância de integrar esses papéis, mas não porque a gente vai trabalhar mais e fazer tudo, mas para a gente expressar quem a gente é, sem grandes diferenças nesses papéis e se reconhecendo em cada um deles, né? Então é dessa integração que a mulher de fases, ela quer, ela deseja, tá? E aí, eu quero começar a aula, né, com essa frase que eu gosto bastante, né? O seu tempo é precioso. Ele vai no ritmo suficiente para você semear e cuidar do que importa para você. Fique atenta às suas escolhas, né? Então, para a gente falar de crescer, para a gente falar de despertar, a gente precisa se apropriar desse nosso bem que é o tempo e o que a gente escolhe fazer com ele, né? Então, quando eu escolho algo, eu estou me colocando em movimento. Quando eu escolho parar porque eu preciso descansar, também é um movimento de descanso importante, mas a gente precisa ficar atenta.
se eu estou me colocando em direção naquilo que realmente faz sentido para mim, e se eu estou descansando ou se eu estou procrastinando, né? Então a gente precisa o tempo todo estar se perguntando isso, para que a gente realmente tenha o sentimento de que a gente está fazendo o que a gente quer, e é isso que vai dar para a gente o sentimento de autorrealização, né? Então o tempo da gente, ele vale ouro, né? Então é muito importante que a gente cuide dele. E aí, né, para começar a aula compartilhando historinhas da Clau, eu vou contar mais uma historinha para vocês do Basta, do hashtag Clau 2020, né, que eu fui fazer um monte de escolhas. E uma das escolhas que eu fiz, né, de coisas que eu entendi que eram importantes para mim, foi fazer o meu intercâmbio, né? Então, em 2019, eu fiquei aí 8 meses fora do Brasil, fiquei lá na Irlanda. E quando eu fui para lá, eu fui com muita clareza das coisas que eu ia fazer lá durante esse tempo, né? E durante o tempo que eu fiquei lá, eu me predispus a ficar conectada a maior parte do meu tempo com essas coisas, né? Embora de vez em quando alguns obstáculos apareciam, muitas vezes eu precisava me reorganizar, mas basicamente todos os dias, né, para eu me colocar em movimento, além de me permitir viver só aquele aqui e agora, né, sem pensar muito no passado e nem tanto no futuro, mas me conectando com o que eu fui fazer lá. Por quê? Porque o que eu fui fazer lá estava relacionado ao meu crescer. Então, eu já tinha percebido que eu precisava crescer alguns talentos, que eu precisava potencializar algumas forças, que eu precisava, sim, cuidar de algumas fragilidades, mas que eu precisava, principalmente, me colocar em ação para consolidar os aprendizados que eu estava tendo até ali. E aí, uma das coisas que eu fui fazer lá foi aprender inglês, né? Eu fui com nível básico de inglês. Foi uma das minhas maiores frustrações no meu intercâmbio, porque eu tinha uma expectativa de voltar com o meu inglês fluente, mas não foi isso que aconteceu. Então, apesar de ter me empenhado bastante, de ter estudado bastante, eu não voltei com o meu inglês no nível que eu imaginei, e isso foi, assim, um dilema lá, né, se eu estava realmente, mas eu poderia ter começado antes, eu poderia ter estudado mais, mas eu aprendi muito, né, para quem foi, eu mal entendi o que o policial lá na imigração estava falando, né, eu suava mais do que ele não sei o quê, porque literalmente eu não entendia, então agora já consigo passar numa imigração, né, então eu avancei. Mas eu não avancei da forma que eu queria, e eu precisei lidar com isso, né? Eu fui para lá com o compromisso, né, de aprender a me colocar em primeiro lugar. Então, eu vinha de uma trajetória do tempo todo me colocar em segundo plano, de não olhar para mim, né, por ter sido mãe muito nova, por ter estudado muito, sempre, né, muito preocupada com tudo isso, eu sempre me colocava em segundo plano. Então eu fui para lá também para viajar, eu nunca tinha feito uma viagem internacional, então eu fui também para ser turista, me permitir ser turista. Fui para lá para escrever meu livro. Então, eu também me organizava entre estudar, né, o inglês e escrever meu livro. Boa parte do meu livro eu escrevi nesse tempo que eu estava lá. Então, e também foi um tempo para eu ficar comigo mesma, né? Então, eu fui muito disposta a ficar sozinha, né? A estar, a refletir sobre o meu processo, a entender, né, quais eram as coisas que eu ainda precisava olhar, a ficar um tempo sozinha para tomar uma decisão em relação à minha vida profissional. Então, essas foram as coisas que eu fui para o meu intercâmbio para que eu pudesse me colocar em crescimento, né? Aprender inglês, viajar, me dar esse presente, né, de ser turista, escrever meu livro e de ter um tempo sozinha comigo. Então, esse autocuidado que eu me dei, esse presente que eu me dei, ele também me deu a clareza dos meus talentos, das minhas forças e como eu ia colocar
essas minhas forças. Oi, Lília maravilhosa, seja bem-vinda. Então, como é que eu ia me colocar em ação para eu fazer crescer esses talentos, né? Para eu fazer realmente ações que me colocassem em movimento. E aí, isso tem... Por que eu estou contando essa historinha aqui da Clau? Porque isso tem relação com o tempo crescer, esse despertar. E ele tem relação com experimentar, né? Com fazer, com se colocar em ação, né? Usar o que você tem para que você possa ser você e contribuir com o outro e contribuir com o mundo, né? Então, muitas vezes a gente tem um olhar do que nos falta e a gente não consegue enxergar as forças que a gente já tem, né? Então, é importante na hora da gente for pensar no nosso crescimento, não é um olhar para aquilo que está faltando, mas é para aquilo que eu tenho e como é que eu posso experimentar na ação, como é que eu coloco isso em prática. Então, esse é o convite do tempo crescer, tá? E aí, quando a gente vai falar do tempo crescer, dessa prontidão, desse experimentar, a gente está falando de autodesenvolvimento, que é esse despertar, né? Eu acho que eu já falei numa outra aula, na hora que eu percebo que eu tenho uma história de vida, né? Aí no meu caso, falando da minha história, de uma mulher que foi mãe adolescente, né? Que foi para a faculdade, que tinha 3 filhos. Quando eu olho para essa história e vejo que eu consegui mobilizar os recursos e me colocar em ação, por que não contar essa história e compartilhar essa história para que essa história inspire e encoraje outras mulheres? Então, é a hora que eu coloco essa minha força, né, essa minha determinação, e falo, não, eu vou contribuir, eu vou servir isso, eu vou compartilhar. E aí, isso tem relação com a nossa condição de vida e com o nosso potencial. E aí, quando eu estou falando de condição de vida, dessa prontidão para aprender, eu estou falando que isso tem relação com a sua condição emocional, com a sua condição sociocultural, com a sua condição de das fases da sua vida. Então, assim, agora eu estou com os meus filhos crescidos e eu consigo me dedicar muito mais para alguns projetos. Há 15 anos atrás, quando eu tinha um filho de 7 anos e 2 crianças de 1 ano ou 2 anos, não tinha como eu ter um projeto de escrever um livro e ter um projeto voltado para mulheres. Eu precisava estudar, trabalhar, eu não tinha tempo hábil para isso. Então, quando a gente vai pensar em ações de autodesenvolvimento, quando a gente vai falar dessa prontidão de aprender para crescer os nossos talentos, você tem que fazer essa reflexão. Qual que é a minha condição de vida nesse momento? Eu tenho tempo disponível para? Eu tenho recurso financeiro? Eu tenho recurso de amigos? Eu tenho recursos de network? Que recursos que eu tenho para mobilizar para eu promover o meu autodesenvolvimento? Qual que é a minha condição agora? A minha família está bem? Ou eu estou com algum problema familiar que está exigindo atenção? Então, eu preciso ter esse olhar para a minha vida, porque senão a gente fica frustrada. Senão você fica com aquele pensamento, mas eu preciso fazer, mas eu preciso desenvolver, e você não tem uma organização, né? Você tem outras prioridades na sua vida. Então, essa condição de vida é algo que você precisa olhar e refletir para que você tenha essa prontidão de aprendizado, né? Se eu não tenho recurso financeiro, a gente tem universos de conteúdos gratuitos disponíveis aí. Se eu tenho clareza do que eu preciso e do que eu quero, eu consigo selecionar isso de forma mais assertiva, porque o nosso tempo também é precioso, né? Quando eu fico pingando de conteúdo em conteúdo, isso também tira energia mental, física, emocional, muita informação e às vezes pouca ação. A gente precisa ficar atenta a isso, né? E o nosso potencial humano, né? Então, o ser humano, nós somos
cheias de potencialidades, né? A gente tem tantas pesquisas aí por aí dizendo que a gente usa pouco de todos os recursos que a gente tem disponível. Será que a gente tem clareza de quais são? Será que a gente realmente olha e olha para si e quais são as forças que eu tenho? Que inteligências que estão disponíveis para mim, né? Conectando um pouquinho com o tema da aula, que daqui a pouquinho eu vou falar, qual que é a minha personalidade, quais são as coisas que eu gosto de fazer, porque as coisas que eu gosto de fazer, elas também vão me dar mais prazer de realização, e eu vou ter mais facilidade em realizar. Então, conhecer o nosso potencial, ele facilita o nosso crescimento, né? Então, eu acho que eu já falei em outra aula, e aqui é pertinente reforçar, eu venho, né, do mundo corporativo, trabalhei mais de 20 anos, e sempre me inquietou muito, né? Sempre me deu aí fogo na calcinha para conectar aí com o podcast, o quanto que a gente tem esse discurso, o quanto que a gente olha para o gap, né? Eu vou fazer uma avaliação para ver o gap. Eu vou fazer uma avaliação para o que está faltando. E aí a gente tem conversas de desenvolvimento só para olhar o que não tem. Só para olhar o que não tem. Mas a conversa deveria ir para um outro lugar. O que você tem aí? Que recurso que você tem aí que você pode usar? Que talento que você tem aí? Que força que você tem aí? Né? É óbvio que a gente tem sim que olhar para a fragilidade, mas a gente passa muito mais tempo olhando para lá e isso tira a energia da gente, né? Quando a gente olha para aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tem de força, é muito mais fácil, é muito mais simples a gente se colocar em ação, tá? E aí, né, eu trouxe aqui durante a jornada para falar aí dos recursos que a gente tem disponível. Eu tenho me baseado numa ferramenta de mapeamento, né, uma ferramenta que convida para uma investigação apreciativa, que é a jornada do autoconhecimento, né? Então, é uma metodologia, né, é uma ferramenta que foi desenvolvida por uma empresa, Caminhos Integral, que né, se tornou aí minha parceira para todos os projetos e todos os serviços que eu tenho oferecido. E essa ferramenta, ela traz o convite para olhar os recursos, né, nas perspectivas de que a gente tem conhecido na jornada, né? E o que é importante, né, que eu quero reforçar para vocês aqui nesse item antes de avançar. A gente tem muita ferramenta disponível aí no mercado para que você faça um processo de autoconhecimento. Tem diversas, desde ferramentas, né, mais científicas, como é a jornada, que tem um estudo, que tem uma estatística por trás, como outras ferramentas mais simples, que você consegue aí, né, dando um Google, né, eu até uso algumas nas mentorias que eu faço. Então, a gente tem muita ferramenta, mas essas ferramentas, elas são um ponto de apoio. Nós, seres humanos, nós somos muito mais do que uma ferramenta, né? Então, eu não gosto dos rótulos, né, das verdades absolutas, é sempre ferramentas que a gente usa para abrir possibilidades. Quando você vai lá e você faz um exercício de autoconhecimento, quando você faz uma reflexão, aquilo te amplia possibilidades, aquilo te amplia o olhar para identificar as suas habilidades, o que você aprendeu, né? Que recurso que você tem aí, num desafio, né? Num determinado desafio, você já teve esse desafio antes? Como que você resolveu? Se você resolveu daquela forma, é possível que você resolva do mesmo jeito? Então, as ferramentas, quando você se escolher alguma ferramenta para fazer o seu processo de aprofundamento do seu autoconhecimento, sempre fique com isso na mente. Isso aqui é só um instrumento, né, para proporcionar uma reflexão e uma investigação. E aí eu gosto bastante dessa frase aqui que eu coloquei: todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis, né, para convidar a gente a sempre expandir, sempre expandir.
Porque quando a gente fica nos rótulos, a gente acaba tentando, às vezes, se encaixar numa caixinha, e às vezes essa caixinha não nos representa, tá? Então, as ferramentas são para estimular os indivíduos a se conhecerem melhor e a desenvolverem os seus potenciais. Então, a jornada Mulher de Fases, ela tem por trás, né, a metodologia, a jornada do autoconhecimento, que engloba, né, algumas coisas que a gente já viu aí nas aulas anteriores. As nossas forças de caráter, né, são os soft skills que todos nós temos, e como eu falei na aula que a gente conheceu, né, sobre as forças, é um estudo da psicologia positiva, e são características positivas que expressamos no comportamento, pensamento e sentimentos. Então, a gente já conheceu as forças de caráter. Nós já falamos sobre os níveis de consciência, que são os sistemas coletivos de comportamentos orientados por visões de mundos e valores progressivos. Então, lá na aula Cair e na aula Enraizar, a gente falou bastante dos níveis de consciência, que ali tem relação, né, com o nível de consciência humana, os valores coletivos, porque a gente faz parte de um todo. Então, a gente tem que olhar para a gente, tem que olhar para si, mas a gente faz parte de um grupo, de uma sociedade, e esses valores, essa visão de mundo, ela interfere, ela contribui para quem a gente está nesse momento. E é sobre isso que os níveis de consciência falam, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos psicológicos, né? Os traços de personalidade, as nossas preferências comportamentais, né? Isso é inato, todos nós nascemos, né, com traços de personalidade, e óbvio que o ambiente, ele interfere, sim, nisso, mas a gente já nasce com essas características, e eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouquinho, tá? E as nossas inteligências, que são as nossas capacidades biológicas inatas, desenvolvidas pela prática em atividades no trabalho ou como hobbies, né? Então, quando a gente olha essa jornada do autoconhecimento e essas 4 perspectivas que a gente pode olhar para se perceber, para aprofundar e para viver esse ciclo de florescimento, forças de caráter e inteligências são recursos que todas nós temos. Ou seja, são 24 forças de caráter, 24 recursos, soft skills, que estão disponíveis para cada uma de nós. Quanto mais a gente usa, quanto mais a gente conhece e os coloca em ação, mais a gente tem uma sensação de bem-estar, mais satisfeita a gente está com a gente mesmo e mais a gente cresce. Né? Então, ora pode ser que eu esteja usando uma, ora pode ser que eu esteja usando outra, mas todas elas estão disponíveis, e aí é autodesenvolvimento, aí é despertar essas forças no nosso dia a dia, na nossa vida, tá? A mesma coisa para as inteligências que a gente vai conhecer nessa aula. São capacidades biológicas, são 9 inteligências, todos os seres humanos têm essas inteligências, todas elas são possíveis de serem desenvolvidas. É óbvio que dependendo da nossa história, dos ambientes que a gente está inserida, né, das escolhas que a gente faz, do quanto que a gente se mobiliza, algumas inteligências são mais desenvolvidas que as outras, mas as 9 estão lá à nossa disposição para que a gente use, tá? Os tipos psicológicos que a gente também vai ver aqui, a gente nasce, né, com algumas características, e os tipos psicológicos, ele equivale ao nosso tipo sanguíneo, ou seja, nascemos com aquele recurso, e óbvio que o ambiente pode contribuir ou não, né? Mas a gente nasce já com essas características, apesar de ter diversos tipos psicológicos, cada uma de nós aqui que está nessa aula, que está assistindo essa aula, tem lá o seu tipo, tá? E os níveis de consciência, eles também mudam, né? De acordo com
com a nossa história, de acordo com a nossa experiência, a gente também desperta determinados valores desse nível de consciência de acordo com o nosso momento, de acordo com a nossa trajetória, de acordo com o nosso potencial, tá? Então, níveis de consciência, ele é algo mutável, né? É algo que se você tirar uma fotografia hoje e daqui a um ano você tirar uma outra fotografia, vai estar diferente, tá? Tudo bem aí, meninas? Sim, alguma dúvida, alguma pergunta? Vou beber um gole de água aqui. Se vocês tiverem perguntas e quiserem colocar no chat também, vocês podem colocar lá, que eu fico de olho para poder responder, tá? Vou avançar aqui para apresentar para vocês o tipo psicológico, né, que são aí as preferências de comportamento. E quando a gente fala dessas preferências de comportamento, né, e de acordo com essa ferramenta, que é a ferramenta que eu estudo, de acordo com, porque a gente tem diversas ferramentas e diversos mapeamentos de perfis de personalidade, né? Eu escolhi esse, que é o que faz sentido aí, que conversa com os níveis de consciência. E nessas preferências de personalidade, nessas preferências de comportamento, a gente vai falar sobre dois opostos, digamos assim, que é o que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. E esses dois opostos, eles estão organizados em 4 escalas, né? A primeira escala é aonde você prefere buscar energia? Como é que qual que é a sua preferência para se energizar, né? Quando eu estiver explicando isso, a informação vai ficando mais clara para vocês. O segundo, qual que é a maneira que eu prefiro coletar informações, né? Quando eu preciso tomar uma decisão, quando eu preciso tomar uma ação, como que eu prefiro? Como que eu prefiro coletar essas informações? Tem 2 formas de fazer isso, tá? A terceira, como que a gente prefere tomar a decisão? Tem gente que prefere de um jeito A, tem gente que prefere de um jeito B, tá? A 4ª escala, como você se orienta para atuar no mundo, né? Para expressar. A gente tem preferências, né? E aí isso conecta um pouquinho com o começo da nossa aula, né? E que a gente vai ver assim, tem os extrovertidos, tem os introvertidos, cada um se expressa de um jeito, não tem certo e não tem errado. Tem um recurso que você tem disponível e como que você usa esse recurso para agir, para fazer seus projetos, para fazer as suas escolhas, para fazer a sua contribuição com o mundo, tá? Então, vamos lá conhecer, né, quais são esses tipos psicológicos que a Cláudia está falando. Quando a gente fala da primeira escala, ela tem a ver com a sua atitude, né, com aquela ação, como que você demonstra isso para fora. A segunda e a terceira escala, elas têm relação mais com o processamento mental seu, né? Muito mais você com você mesma. E a última também tem relação com a sua ação, com a sua atitude, tá? E quando a gente vai falar da fonte de energia, a gente tem 2 polos. A gente tem a energia externa, né? Que são as pessoas extrovertidas. Então, como é que a gente se energiza, né? Eu sou uma pessoa extrovertida. Então, o que eu gosto de fazer? Como é que eu busco energia para agir? É estar com gente, é realizando atividades, é fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso me dá energia. Isso é fonte de energia para mim. E eu busco essa fonte de energia externo, e está fora de mim. A pessoa introspectiva, interna, ela se energiza mais com as ideias, com as emoções, com as reflexões. Então, quando ela precisa agir diferente do extrovertido que vai buscar isso fora, essa pessoa vai ficar lá com os botõezinhos dela, tendo as ideias, lidando com as emoções, refletindo sobre isso, né? Então, percebam, não tem certo e não tem errado. Tem você perceber. Se eu tenho clareza que a minha fonte de energia
é extroversão, é externamente, eu vou buscar agir dessa forma, né? Na hora que eu precisar fazer alguma coisa, eu vou fazer junto. E quando eu reconheço que eu tenho uma fonte de energia interna, vai ficar tudo bem para mim eu ser mais reservada, eu aceitar, né, que eu sou uma pessoa mais reflexiva. Então, isso é importante a gente ter essa clareza, principalmente porque se a gente for olhar a nossa sociedade hoje, ser extrovertido é legal, né? Ainda mais nessa onda agora da gente estar totalmente digital, de ter que fazer, né? Quantas pessoas estão recomendando, você precisa se expor na internet, você precisa fazer vídeo, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Para o extrovertido, nossa, uhul, show de bola. Mas para o introvertido, ele está desesperado. Ele está assim, como assim? Como assim esse é o jeito certo? Então, a nossa sociedade valoriza muito isso e a gente precisa prestar atenção, porque às vezes você é o introvertido e está querendo matar a sua introversão. Não, eu não posso ser assim, eu não posso ser assim. E quanto mais você falar que eu não posso ser assim, o que, que você faz? Você mata o seu talento. Você não usa aquele recurso que você tem. E olha o quanto que ideias, emoções e reflexões também é importante, né, para o mundo. Se o mundo for só de extrovertidos, aí lascou-se tudo, né? A gente precisa de tudo, mas a gente precisa ter essa clareza, tá? Para poder ficar bem com a gente mesma e saber como é que eu vou usar esse recurso a favor, em direção daquilo que eu quero realizar e daquilo que eu quero contribuir, tá? Quando a gente está falando do tempo crescer, maravilhosas, a gente já está falando de contribuição. Para eu crescer talentos, eu preciso contribuir comigo mesma, me autorrealizando nos meus projetos, eu preciso contribuir com o outro, apoiando o outro a construir. A gente não é um ser sozinho, nossa natureza é em grupo, é coletiva, né? E eu vou mobilizar isso também para contribuir com o mundo, também para fazer o mundo um lugar melhor. É isso que a gente quer. E é esse potencial que a gente tem. E quando eu falo do crescer, é nessa perspectiva que a gente tem que olhar. Contribuir para mim, para o outro e para o mundo. Percepção de realidade. E a gente já está falando de um funcionamento mais mental, tá? Percepção da realidade. A gente tem dois polos. A gente tem uma percepção de realidade de pessoas que têm um traço mais concreto, né? Eu quero ver, eu quero sentir, né? Eu quero tocar, eu quero ouvir. Então, são pessoas que têm essa percepção da realidade. E tem um outro oposto de pessoas que percebem a realidade de forma intuitiva, o sexto sentido. E isso na mulher é da nossa natureza, essa intuição. Isso é muito forte na gente, né? Então, não significa que todas as mulheres têm um tipo psicológico intuitivo, né? Não é uma verdade, mas é natural que a mulher tenha isso, né? E mesmo se é um homem que tenha, a gente também, assim como o introvertido muitas vezes não é valorizado, né, na sociedade, esse intuitivo também. Como assim? Aonde está o dado, né? Aonde está a informação? Aonde que você viu? E só é aquela coisinha ali no coração, né? Porque a intuição, né? Além de tantas outras coisas que a gente podia trazer aqui, porque também é um assunto bem amplo e complexo. A intuição, ela também é um saber que a gente tem baseado em aprendizados que a gente viveu, de vida, de estudo. Então, é sim uma intuição, algo um pouco mais místico, também acontece por um saber que já é nosso. Então, por mais que às vezes a gente não consiga expressá-lo, ele tem ali por trás essa bagagem, né, que vem com a gente, que vem da história da gente. Então, quando a gente vai falar de percepção da realidade, a gente vai ter as pessoas mais intuitivas e as pessoas mais concretas. Tem certo e tem errado? Não, não tem.
tem como eu sou. E aqui é como eu sou, porque isso nasce com a gente. E se apropriar disso é ter clareza de quem nós somos e como é que eu uso isso a nosso favor, tá? Opa, fui rápido aqui. Depois a gente tem como é que a gente julga, né? Como é que a gente avalia a realidade, as coisas que acontecem. A gente também tem dois polos. O lado racional, que decide através da lógica e da objetividade, a gente vai ter que fazer isso, porque o impacto vai ser esse, porque no relatório está dizendo isso, porque em tal pesquisa está dizendo aquilo, então eu vou julgar as coisas que acontecem através da razão. O outro extremo é o sentimento. Então, eu vou julgar os acontecimentos, mas considerando os valores e as necessidades humanas. Ah, mas o que as pessoas precisam? Como é que isso impacta o outro? Né? Então, se a gente for usar até a pandemia para poder exemplificar, a gente tem as pessoas que estão olhando isso pela razão, olhando número, dados e fatos, e a gente tem as pessoas que estão olhando isso, estão julgando isso pelo sentimento, pelo impacto nas pessoas que estão falecendo, nas famílias, nas pessoas que estão perdendo renda. Então, tem gente que está julgando desta perspectiva, e tem gente que está julgando, está olhando isso pelos dados e pelos fatos. Não tem certo e não tem errado, tem jeito de perceber a realidade, tá? E aí, por último, ai, gente, peraí, que eu me atrapalhei aqui. Estilo de vida, né? Como é que aí eu me percebo, né? Como é que eu me expresso aí no mundo? Eu tenho também dois extremos. Eu tenho o lado do método, aquela pessoa mais metódica, mais estruturada, mais planejada, mais organizada, vai fazer a lista do supermercado, vai fazer o planejamento da semana, vai ser aquela pessoa, né, que precisa de um passo a passo para poder organizar o seu dia a dia. E tem aquele extremo que são as pessoas mais espontâneas, elas são mais flexíveis, elas se adaptam, né? Ela vê como é que está ali o entorno dela e se ajusta a isso, né? Ela é um pouco assim, para poder exagerar, né? Deixa a vida me levar, né? Ela está mais ligada, deixa eu ver como é que as coisas se apresentam, o que vai acontecer desse dia, e à medida que o dia acontecer, eu vejo o que eu faço, né? Não tem certo e não tem errado, tem jeito de se colocar no mundo, né? Tá fazendo sentido aí, mulherada? Vai dizendo aí para mim se sim, se não, o que está conectando, coloca no chat. Quem tiver aí com algo que quer compartilhar rapidinho, também pode, abre o microfone e fala também, para eu não ficar falando tanto aqui. Também quem quiser compartilhar algo sobre isso, né? O que ressoou aí desses tipos psicológicos ou dos temas que eu falei até agora, põe no chat ou abre o microfone e fala, senão eu dou andamento aqui depois de beber um gole d'água. Bom, vou seguir então, tá? Se vocês quiserem escrever, daqui a pouquinho eu olho. Bom, falar das inteligências, né? Como eu comentei com vocês, as inteligências são aí as nossas capacidades biológicas inatas que podem ser desenvolvidas pela prática em atividades, no trabalho ou como hobbies. E aqui eu acho importante falar isso sobre as inteligências, porque a nossa vida não é só trabalho, né? E que bom que não é só trabalho. E muitos recursos, como forças de caráter e como as inteligências, elas podem ser usadas e despertadas e crescidas para atividades, para um hobby que você tem. E quando você usar essa inteligência, ainda que ela não seja usada, né, como seu trabalho, a sua fonte de renda, ela vai te gerar um bem-estar, porque você tem um recurso ali disponível e você está colocando esse recurso em ação. Porque quando a gente não coloca
o recurso em ação, a gente vai se sentindo murcha, né? E não é aquele murchar, aquele tempo de reflexão, é esse murchar de estar apagada, né? De não estar contribuindo. Então, é importante, quando a gente for olhar as inteligências, né? O conceito aqui que eu estou trazendo desse psicólogo do Gardner, que foi quem estudou as inteligências, é importante que a gente tenha esse olhar. Quais são as inteligências que eu posso usar no trabalho, mas qual que é a inteligência que, de repente, eu posso desenvolver para ter ali um hobby, né? Porque as inteligências, elas são capacidades e recursos que a gente tem que elas nos ajudam a resolver problemas ou criar soluções, ou criar algo, né? Então, as inteligências, elas nos dão essa capacidade de resolver e de criar. Então, quando a gente vai falar de contribuição, as inteligências, elas são um recurso precioso que a gente pode colocá-la em ação, né? Então, eu vejo assim, né, principalmente, vou compartilhar para vocês, por exemplo, uma das minhas inteligências menos desenvolvida é a inteligência musical, que é uma das inteligências, né? E eu achava que era a menos desenvolvida, mas à medida que eu fui percebendo e que eu fui entendendo a inteligência musical, eu falei assim, nossa, não, pera lá, que eu gosto de ouvir música, né? Depois eu fui aprender os tempos da música, né? Fui aprender algumas coisas sobre a música e fui entendendo que é uma inteligência, que é um recurso que eu tenho disponível e que eu gostaria, assim, desenvolver, porque ela me dá prazer e que eu posso usá-la como um hobby e não necessariamente no meu trabalho, né? Então, para poder exemplificar. Eu não vou entrar aqui, maravilhosas, no detalhe de cada inteligência, a gente não vai ter tempo hábil para isso, mas eu vou deixar um material no link lá da área onde as aulas estão ficando gravadas, para que vocês possam ler, para quem tiver interesse, todas essas inteligências, o que elas significam, e para começar a se perceber, porque eu tenho certeza que só na hora de ler essas inteligências, vocês já vão perceber aquelas que vocês têm mais desenvolvida e aquela que vocês vão falar assim, nossa, isso aqui não tem nada a ver comigo, né? Então, a gente tem lá a inteligência lógico-matemática, que é essa habilidade de raciocínio lógico, a interpessoal, né, de forma sucinta, é a habilidade que a gente tem de se relacionar, a corporal sinestésica, né, essa habilidade que a gente tem com os movimentos do corpo, quem dança, por exemplo, tem essa inteligência bem desenvolvida, a linguística, que tem relação com a nossa comunicação, a espacial visual, a musical, então quem canta, toca instrumento, tem essa inteligência, esse recurso disponível, quem não toca também tem, e só não toca porque não despertou esse talento, né? Então, dá tempo ainda para quem, de repente, tem vontade. A intrapessoal, que é essa inteligência, essa habilidade que a gente tem de olhar para a gente, perceber quem a gente é, forças e fragilidades que a gente tem. A inteligência naturalista e a existencial, tá? Depois eu vou deixar um material de apoio para vocês poderem olhar, quem tiver interesse em ter acesso a isso, e eu tenho certeza que leitura e uma breve reflexão já vai dar para você a ideia de quais os recursos que você tem para te apoiar a criar algo e a resolver problema. Olha como que a gente pode crescer, né, nesse momento aí que a gente está, o que o mundo está precisando nesse momento e que desenvolver essas inteligências pode ajudar. E aí, na hora que eu crescer esse talento, eu vou aumentar o meu nível de contribuição e quanto mais eu contribuo, mais autorrealizada eu fico, né? Não é assim, quanto mais eu contribuo, menos eu tenho. Não é essa a lógica. A lógica é, quanto mais eu transbordo, quanto mais eu contribuo, mais eu me desenvolvo, mais eu quero, né? Porque eu vejo o resultado, eu vejo que eu estou criando algo que está contribuindo para a vida de alguém, eu estou resolvendo o problema de alguém, e aí isso dá para a gente felicidade, né? Que delícia que é a gente se sentir feliz. Tudo bem aí, maravilhosas? Deixa eu ver aqui se vocês comentaram alguma coisa. Alguém quer falar? Quer abrir o microfone e compartilhar?
Lilian, você está aqui na aula que tem tudo a ver com o teu trabalho também, gente. A Lilian Thieme que está aqui, eu não sei se ela está ouvindo, o microfone dela está desligado, acho que ela está aqui, né? Mas ela faz um trabalho lindo ai, maravilhosa. Ela faz um trabalho lindo de como a gente usar os nossos recursos, como a gente evitar os desperdícios. E quando eu estava fazendo essa aula, eu lembrava muito do trabalho dela, porque tem muita conexão com essa aula. E aí, Lilian, se você puder compartilhar rapidinho, acho que as meninas vão ganhar muito se você puder compartilhar pelo menos o conceito que você tem de desperdício, que é assim, é encantador, mulherada, maravilhoso. Oi, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ah, então tá bom. Eu estava aqui só cuidando das minhas plantinhas e te ouvindo. É maravilhoso isso. E acho que você está abordando super bem esse caminho, que é um caminho, né, de autoconhecimento que você está compartilhando aqui. Sim. E uma das coisas que me tocou muito foi quando você falou sobre os recursos, né? Que a gente precisa trabalhar os recursos que nós temos e focar mais no que nós temos e menos do que nos falta. Exato. Fiquei até arrepiada, juro por Deus. E o que a gente tem e não usa tem nome, né? Chama desperdício. O que a gente tem e não está usando chama desperdício. Eu acho que é isso que eu posso falar um pouquinho dentro desse conceito japonês chamado mottainai. Mottai significa digno e nai significa não. Então, assim, na cultura japonesa, quando alguém desperdiça alguma coisa, eles falam mottainai. É assim que se diz. Mas, na verdade, o que ele está querendo dizer quando você está desperdiçando alguma coisa é que você não está sendo digno deste recurso. Uma coisa é dizer que você está desperdiçando, outra coisa é dizer que você não está sendo digno disso. E a partir desse olhar, a gente começa a não achar normal desperdiçar. Sim. Não é normal desperdiçar. Muitas pessoas desperdiçam, sim, porque elas foram educadas para desperdiçar. Desde criança, a gente é educado para rodar no algoritmo do desperdício. Mas a gente pode mudar isso quando a gente quiser, né? E aí tem três passos para a gente parar de desperdiçar na nossa vida e ser mais digno dos recursos que a gente tem. Primeiro é reconhecer o valor. O valor deste recurso, desta amizade, desta pessoa, desta oportunidade. Qual é o valor disso para a minha vida? Isso é a primeiro. Então a gente vai olhar para tudo ao nosso redor e vai perguntar: qual que é o valor disso para a minha vida? O segundo é reconhecer a cadeia por trás disso, cadeia produtiva. Então, quando a gente está aqui numa aula aberta da Claudiane, é uma vida inteira que ela está aqui trazendo só o néctar, né, de todo o aprendizado dela que ajudou ela no autoconhecimento, ela está trazendo aqui nessa aula aberta. Então, isso é reconhecer a cadeia. Uma pessoa teve que viver tudo, condensar e trazer aqui de presente para a gente. Então, é isso que é o reconhecer a cadeia produtiva, o trabalho, a vida, a experiência, energia e gratidão. O terceiro passo é gratidão. Quando a gente sente gratidão, a gente não desperdiça. A gente quer honrar todo esse recurso que a gente tem na nossa mão agora, no momento presente. Não ficar chorando o que eu não tenho. Eu quero honrar o que eu tenho. Então, assim, eu deixo de desperdiçar não com um sentimento de culpa, de medo, de ficar sem. Eu paro de desperdiçar com um sentimento de gratidão. E eu acho que é isso o diferencial que pode contribuir nessa jornada de todos aqui. Sim, obrigada pela oportunidade, querida. Eu que agradeço, eu que agradeço. Falei, não posso, tenho que convidá-la para compartilhar, porque tem muita conexão com a temática da aula, e eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para a Val e para a Josi que estão aqui ao vivo, e para a mulherada que está assistindo a gravação. A Josi e a Val eu conheço bastante aí, cada uma delas, e acompanhe, gente, o trabalho da Lilian, que ela faz um trabalho também muito bonito, e que esse convite, né, de ser digno dos nossos recursos e não desperdiçá-los, isso é muito, isso traz florescimento.
né? Isso traz a realização, isso traz a satisfação, isso traz o empoderamento, porque na hora que eu olho o recurso que eu tenho e eu coloco em ação, eu me sinto empoderada. Então a gente está falando do empoderamento feminino, do empreendedorismo feminino, né? Nós mulheres aí nos desafios de ocupar o nosso espaço, né? E tratar as nossas fragilidades, sim, mas olhar e mobilizar essas forças. Então tem super conexão, eu tenho certeza que vai fazer sentido aí para as maravilhosas que estão aqui. Nossa, super. Gratidão, Lilian, gratidão que você está aqui. Bom, e aí vou avançar, né? E aí conectando isso que eu estou trazendo, essa perspectiva do crescer. Então, quando eu falo desse tempo crescer, é a gente olhar os recursos que a gente tem, ter clareza das nossas forças, experimentar, agir, faz, erra, volta. Poxa, fiz isso, foi legal, fiz aquilo, não foi tão legal, mas o que eu aprendi com isso? Né, se conectar com outras pessoas, com outras mulheres, né? A gente em grupo, em duplas, a gente se fortalece também, e isso favorece o nosso crescimento. Então, esse é o tempo, né, de crescer. E para a gente fazer essa jornada, né? E aí olhando os meus recursos e olhando a minha experiência e olhando esse viés, né, do feminino que eu queria trazer para o meu trabalho, é que saiu aí esse ciclo florescer, né? Que nasceu o ciclo florescer. Então, quando a gente olha lá para o tempo do murchar, refletir, né, olhar o que faz sentido. Então, agora, por exemplo, a gente está falando do crescer, mas a gente coloca o nosso pezinho lá no murchar. Porque eu começo assim, nossa, que força que eu tenho? O que faz sentido para mim fazer com essa força que eu tenho? O que não faz mais? Olha, eu estou lá no murchar. Aí eu volto aqui, peraí, e vou pro cair. Tá, mas para eu me colocar em ação, para eu ter essa coragem de ir além, o que eu preciso desapegar, né? Então, Val, me permita aqui usar o seu exemplo, né, da tua fala no comecinho. Não, eu reconheço que eu tenho bloqueios, mas eu preciso superá-los. Eu estou no cair, porque eu estou querendo me desapegar disso que não está servindo para mim, não está me fazendo me colocar em ação. E aí depois eu vou lá para o enraizar, que é a hora que eu vou realmente sustentar a minha base, que eu já tenho clareza das minhas forças, dos meus valores, e eu quero que realmente isso se fortifique em mim, com clareza das minhas fragilidades. Eu reconheço que eu preciso ir para um processo de cura, que eu preciso ir para um processo de nutrição, né? Então, qual que é o adubo que eu vou colocar? Qual que é o fertilizante que eu vou colocar? Quais são as ervas daninhas que eu vou tirar daqui para que realmente essas raízes elas fiquem fortes? Então, na hora que eu estou querendo usar essa inteligência que eu me dei conta que eu tenho e eu quero deixá-la crescer, eu vou tirar da frente todas as ervas daninhas, a minha insegurança, o meu medo, a minha dúvida, para que isso possa se enraizar, para que eu chegue no tempo de hoje, que é o crescer, que agora eu vou experimentar. Agora deixa eu ver o que eu posso fazer. Aí vamos trazer meu exemplo. Eu vou escrever um livro aqui, deixa eu ver como é que vai ser isso. Vou fazer um podcast, deixa eu ver como é que vai ser isso. Eu me comunico bem, eu sou extrovertida, eu quero trabalhar com mulheres. Vou fazer um podcast aqui, deixa eu ver o que vai acontecer com isso. Eu estou fazendo o quê? Eu estou experimentando. E eu estou experimentando o quê? Uma força que eu tenho. E aí, quanto mais eu uso essa força, e através dessa força eu sou assertiva em criar ou resolver um problema, eu estou desenvolvendo o meu talento. Quando é que a minha força se torna um talento? Quando eu crio algo para alguém que soluciona algum problema ou a própria solução em si. Então, aí virou um talento, porque aquela minha força está contribuindo com o outro, tá? E o florescer, que vai ser o tema aí da próxima aula, que tá bom, tô crescendo, como é que eu transbordo isso, né? Como é que eu tenho essa satisfação, essa autorrealização? Como é que eu transbordo? Então, eu tô numa contribuição até o tempo crescer ainda comigo,
E no florescer é a hora que eu já me sinto pronta e segura para transbordar para o outro, para contribuir para o outro, tá? Então, resumão aí do ciclo florescer, para que a gente possa ir conectando as pecinhas, né? As pecinhas de cada aula, para que vocês se apropriem desse quebra-cabeça. E para que mudar? Por que a gente muda? Por que a gente resolve crescer? Por que a gente resolve se mexer? Existem duas formas que a gente muda. Ou o efeito náufrago, que eu já comentei numa aula sobre o efeito náufrago, ou sobre propósito. São as duas coisas que mobilizam e que impulsionam a gente a agir, a mudar, tá? O que é o efeito náufrago? O efeito náufrago é uma crise que acontece, é algo que dá uma bagunça. Então, a pandemia pode ser considerada um efeito náufrago. Ser mãe, às vezes, é um efeito náufrago, porque vamos combinar que bagunça, dá uma bagunçadinha ali na vida, né? Não é tão, assim, natural, não fica tudo tranquilo, não. Então, o efeito náufrago é algo que acontece que ele gera uma desordem para depois gerar uma nova ordem, né? Então, dando o exemplo da maternidade, o filho chega, a nossa vida vira uma bagunça, até que aos poucos a gente vai entendendo qual que é a nova ordem da nossa vida com aquela criança que chegou, no meu caso, com as duas crianças que chegaram de uma vez só e já tinha uma, ou seja, tinha 3 crianças ali para dar uma organizada. Então, esse é o efeito náufrago, ele é um convite para mudar. Esse é um convite, tá? O outro convite é o propósito, que é o sentido que eu dou para a minha vida, o desejo que eu tenho de incluir o novo, a vontade que eu tenho de contribuir, né? A vontade de criar. Então, são duas possibilidades. A mudança, ela vem do efeito náufrago ou do propósito, né? São aí impulsionadores. E... Foi aqui? Foi. E aí, uma outra coisa que eu trouxe aqui para que a gente possa pensar, beleza, Cláudia, tem aí o efeito náufrago, tem aí meu propósito, são as duas coisas que normalmente me convidam a mudar, o meu próprio o sentido que eu quero dar para a minha vida, ou é porque está tudo uma bagunça e eu preciso arrumar essa bagunça, mas a gente sabe que a vida é cheia de altos e baixos, e os dias também. Ora, a gente tá, né, mulherada lá em cima, energia, a gente acorda, uhul, vou lá fazer tudo. Ora, a gente acorda, a gente fala, ai meu Deus, mas puxa vida, eu já tô aí na luta, já tem não sei quanto tempo. Então, nem sempre a gente está motivada. Eu sei, Cláudia, eu sei de tudo isso aí, mas cara, como é que eu me mantenho motivada? Então, é importante que a gente também reflita como é que funciona a minha motivação, né? Eu escrevi um e-book sobre isso, é um conteúdo que está disponível de forma gratuita, então, para quem faz sentido, para quem está, né, a fragilidade aí é porque não está conseguindo se manter motivada, vale a leitura. E lá nesse e-book, eu vou falar da importância de ter propósito e metas, eu vou falar para você também refletir, eu vou te convidar também a refletir no que você tem a perder se aquilo não acontecer, né? Às vezes a gente fica tão concentrada no que a gente tem a ganhar, e é importante também refletir sobre o que a gente tem a perder se aquilo não acontecer. Até uma pergunta que eu, às vezes, me faço, tá? A cada X tempo eu gosto de me fazer essa pergunta. Se eu morresse hoje, o que eu me arrependeria de não ter feito? Essa pergunta é muito mobilizadora. Ela é muito mobilizadora. E aí também a Lilian tem um episódio, se eu não me engano, no podcast dela também muito bacana, de uma história que ela conta do terremoto, que ela foi uma sobrevivente de um terremoto, e é uma reflexão muito legal, que vale a pena também ouvir, porque muitas vezes é nessa hora, são nesses momentos que a gente busca
o sentido, né? A gente cria um senso de urgência. Quer compartilhar algo, Lilian? Vi que você abriu o microfone. Quero. Não, quero Bora falar lá. que as pessoas perguntam assim: ai, Lília, como é que você tá ultimamente? Aí eu falo, eu tô negociando com a morte e conversando com a dor. Aí as pessoas falam, nossa, não sabia se tá doente. Mas eu acho que é a oportunidade agora, como a morte é uma coisa que está muito próxima da gente, Sim, o Covid, né? Tá, todo sim, mundo tá falando da morte, né? sim. Todos nós já tivemos encontros com a morte em algum momento. Em algum momento da vida a gente já falou, putz, vou morrer, agora já era. Então, esse é o momento que a gente negocia com a morte. Eu posso morrer agora, mas eu não quero morrer. Por que que eu não quero morrer? Né? Então, negociar com a morte e poder rever coisas que você se arrependeria se morresse agora de não ter feito, que foi o que você falou, né? Rever algumas coisas. Então, assim, agora é um bom momento para a gente renegociar com a morte, porque ela poderia Exatamente. pegar qualquer um de nós. Então, falar, mas eu não quero, então eu vou negociar com ela. Me dá mais anos de vida, eu vou Exatamente. negociar. E aí você tem que ter uma troca. O que que você se propõe Exatamente. para ser digna do tempo que te resta? Exatamente. E assim, o ano passado eu tive uma reflexão muito forte, eu tive uma conversa com a morte, assim, né? Tipo, vou ter esse diálogo. Por quê? Eu cheguei no Brasil depois de ter ficado um tempo fora, cheias de planos, gente, cheia de ideias, e simplesmente uma pandemia, e assim, eu perdida. Aí eu me fiz essa pergunta, tá, Claudiane, ok, você tá aí toda fora do lugar. Tá difícil saber para onde você vai, mas se você pegar Covid e você morrer daqui 3 semanas, o que você vai ter se arrependido de não ter feito? A resposta foi publicar meu livro e fazer um projeto para mulheres. Foi o que eu foquei, em buscar uma editora para publicar meu livro e fazer um projeto para mulheres. Isso vai fazer 1 ano, de lá para cá eu me conectei com diversas mulheres, fiz várias amigas, atendi através da minha mentoria mulheres maravilhosas, e assim, estou feliz da vida. Mas eu podia, se eu não tivesse tido essa conversa, eu poderia ter ficado paralisada. Então é uma conversa importante. Uma coisa importante também é se motivar com as pequenas vitórias, porque às vezes, gente, a gente também, assim, parece que sucesso é aquela coisa extraordinária, né? E às vezes a gente tem que comemorar cada passo, né? Para Val, que é tímida, a comemoração é, puxa, fui lá na aula ao vivo, assisti a aula ao vivo, né? Para Clau poxa vida, não estou conseguindo, estou abrindo mão da minha caminhada em função dos meus projetos, mas estou conseguindo ir 1 vez por semana, que bom. Então, assim, é comemorar essas pequenas coisas, e isso vai dando para a gente energia, tá? O que você vai fazer quando você estiver desanimada? Você precisa saber, quando eu estou desanimada, o que eu posso fazer para me dar energia? Se eu tenho conhecimento sobre a minha personalidade, sobre as coisas que eu gosto de fazer, o que me dá energia? Dançar, cuidar das minhas plantas, assistir um filme, bater papo com uma amiga? O que acontece? Vou pedir ajuda? O que eu vou fazer? Né? Você precisa saber disso. E concentre no seu estado de flow, né? O estado de flow não foi um conceito que eu citei aqui na jornada, que eu aprofundei, mas estado de flow é quando a gente está realmente concentrado em algo que nos desafia na medida certa, que a gente gosta de fazer, que ativa a nossa criança interior saudável, sabe aquela criança feliz, alegre, contente? Né? Então, quando a gente está fazendo algo que a gente gosta muito, a gente está em estado de flow. Isso de forma muito simples, tá? Porque o conceito ele é muito mais do que isso. Mas se concentra, visualiza o que você quer. Ah, eu quero estar com o meu livro publicado, eu visualizo isso, eu quero isso. Gente, eu amo escrever. Ontem eu estava estudando, assim, fazendo ontem, domingo, alguns exercícios, eu escrevi 2 poesias. Porque com essa história de escrever livro, eu descobri que eu adoro escrever poesia. E assim, a coisa flui, né? Isso é estado de flow, tá? Ou então, mulherada, hoje ela não pôde estar aqui ao vivo, a maravilhosa Veridiana, mas a Veri, ela lançou um livro comigo no lançamento coletivo lá pela editora Voz de Mulher. E o livro da Veridiana é sobre o poder da automotivação
para mulheres. Assim, de todas as conversas que eu tive com a Veridiana, eu tenho certeza que o livro dela também traz um passo a passo para que você se mantenha motivada. Então, assim, se quiser prestigiar o trabalho da Veri, o livro dela está disponível para venda lá no site da editora Voz de Mulher, no mesmo site que o meu livro está. Né? Ou então você tem ali o meu e-book que está disponível de forma gratuita. Então, assim, se o teu problema é a tua motivação, você está com dificuldade disso, eu estou te dando aqui, né, 2 possibilidades de você poder ampliar aí sobre a sua motivação, porque é esse lidar com a sua motivação e saber o que te mantém motivada que vai contribuir com o crescimento das suas forças para que isso se torne talentos e você coloque isso em ação, tá? Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho. Bom, 10 minutos. Acho que, olha, tudo indica que eu vou terminar no horário hoje. Olha isso, que coisa maravilhosa, gente. Estou também cuidando desse meu talento ou dessa minha fragilidade, não sei, porque a pessoa quando gosta de falar, uma força também pode ser uma fragilidade, né? Então a gente tem que ficar atenta a isso. E aí tem uma reflexão que eu gosto, né? Todo o meu trabalho tem um pouquinho disso, né? E também é um exercício para vocês aí. Eu gosto dessa pergunta, quem você está agora? Como é que eu estou agora? Como é que eu estou nesse aqui e nesse agora? E aí, quando eu falo de propósito, nesse sentido, né, naquilo que vai fazer você se colocar em ação, porque você quer aumentar o seu nível de contribuição, você quer expressar quem você é, propósito para mim é aquilo que você faz a partir de quem você está neste momento, que tem relação com a sua história, tem relação com quem você é, com quem você sabe, o seu aqui e o seu agora, e aquilo que você quer para o seu futuro. Então, o meu propósito de vida é inspirar e encorajar outras mulheres a serem e fazerem o que elas quiserem. Isso tem relação com a minha história, isso tem relação com quem eu estou agora e tem relação com as coisas que eu quero para o meu futuro. Isso é propósito, tá? E isso muda o tempo todo, porque a gente muda. Então, o propósito não precisa ser vou salvar o mundo. O propósito é algo que faz sentido para você nesse momento. A gente precisa concretizar o propósito, a gente precisa ter uma missão, a gente precisa ter uma ação concreta para esse propósito, que é aquilo que você quer fazer. Você pode chamar de sonho, você pode chamar de meta, você pode chamar de objetivo, mas você, a partir do momento que você vai se conectando com quem você está e as coisas que você quer fazer, as coisas que dão sentido para a sua vida, você tem que concretizar isso de alguma forma. Você precisa ter clareza dos seus valores, o que é importante para você, quais são os seus critérios de escolha. Isso tem relação também com os níveis de consciência. Quais são as coisas que são importantes para você? Do que você abre mão? Do que você não abre mão? Você precisa saber disso para você poder ter mais clareza para fazer as suas escolhas. E por último, o legado, né? Qual que é a marca que você quer deixar no mundo? Né? Se a gente morresse hoje, se eu morresse hoje, o que eu queria que falasse sobre mim? Como que eu quero ser lembrada? Isso vai mobilizando a gente, tá? Então, aqui também é um exercício importante para você parar e pensar, né? O que faz sentido para mim? O que eu quero fazer? Quais são os meus critérios de escolhas? Que marca que eu quero deixar no mundo? Só essas perguntas já te dão bastante trabalho aí para você refletir, né? Vai dar uma reflexão bem profunda aí se você se dispor a fazê-la e vai te ajudar a ter clareza para se colocar em ação para fazer as suas forças crescerem. Aqui eu quero trazer o conceito, né, de jornada novamente, que é uma palavra que eu gosto bastante. E quando a gente fala da jornada do autodesenvolvimento, do seu caminho de aprendizagem, é você cuidar e planejar esse processo. Então, isso é responsabilidade sua. Quais são as aulas que você vai ver? Que eventos que você vai participar? Por que você está participando desse evento? Por que você está participando da jornada da mulher de fases? Para quê? O que você quer aprender aqui? Isso vai contribuir com o que para você?
Vou pegar um livro para ler. Por que eu vou ler esse livro? Eu quero aprender o quê? Ah, eu vi uma live, me parece legal. Tá, parece legal para quê? Vai te agregar em quê? Vai te dando ali discernimento e clareza de escolha. Seu tempo é seu bem mais precioso. Deixa eu respirar fundo. Terminou minha parte de hoje. Eu tenho 6 minutos. Tô feliz agora. Meninas, como é que vocês estão agora? Josi, além de cansada, como é que você tá? Eu gosto de pôr na fogueira, né, Josi? Eu sacaneio você, né? Não, eu tava aqui morrendo de medo de não apertar o botão errado de novo, né? Como é que você tá agora, mulher? Como é que você tá agora? Conta aí pra mim. Depois desse monte de coisa que eu falei aqui. Não, é muito bacana, né? São coisas que eu já conheço, já tive contato, mas sempre é bom a gente ver a forma que você conduz também, é muito bacana. A linha de pensamento, né? E a integração das coisas. Então, para mim, fica a importância realmente do murchar, né? Que nem eu falei, eu reconheço que apesar daqui se crescer, a minha necessidade é realizar o murchar. É onde normalmente eu negligencio, até pelo meu perfil psicológico, porque eu sou intuitiva, eu sou extrovertida, intuitiva, espontânea e sentimental. Então, tipo, é tudo a flor da pele, é tudo intenso, é tudo na hora, assim, tipo assim, impulsivo, né? Então eu acabo negligenciando essa coisa de olhar para dentro, se bem que eu já estou num caminho, né? Eu já estou fazendo esse caminho. Olhar para dentro, pausar, refletir, reconhecer. Não é na minha natureza, né? Aquilo que a gente conversou um pouco. É como se a borboleta, né, que é o meu apelido, não quisesse parar de voar nunca, né? Esquecesse que o papel dela principal, né, é polinizar, né? Então, para isso, ela precisa pousar, né? Se ela ficar só voando, ela não vai conseguir fazer isso, né? Exatamente, né? Então, acho que é isso que o presente, né, tá me convidando, né? Sim. A mergulhar mais profundamente nessa reflexão mesmo, na reflexão. Sim, não tenho dúvida. E acho que tem um pouquinho também, né, nesse processo que você tá, Josi, porque talvez outras mulheres também se identifiquem, também tem um pezinho no cair, né? Do que você precisa desapegar? Sim, com certeza. Porque às vezes você tá meio aquela mulher polvo, né? Pegando um monte de coisa, e isso às vezes te tira do foco e acaba te deixando exausta, né? Fazendo com que você perca um pouco da sua eficácia, da sua eficiência. E se você ficar exausta, isso não é interessante para você. Como é que você vai crescer seus talentos se você está exausta, se você está ali lidando com um monte de coisa ao mesmo tempo? Então, tem muita coisa do murchar, mas tem um pouquinho do cair, né? Do que é necessário eu me desapegar? Porque esse ciclo, né, é de chegar coisa nova, mas também de abrir mão do que não faz mais sentido. Então, tem um pezinho lá no cair, né? E gratidão maravilhosa por estar aqui mais uma vez, por contribuir, por aceitar meus convites para pôr você no fogo. Eu adoro, né? Eu adoro. Acho que eu quero ser queimada na fogueira. Não, só fogo na calcinha, Josi, sem se queimar, pelo amor de Deus. Não quero, não. Val, linda, maravilhosa, você quer contribuir, quer compartilhar um pouco de como é que você está agora? Se quiser, ok. Se não quiser também, não tem problema. Seu microfone. Eu estava indo no botão errado de novo. Ai, que medo.
Então, na verdade, desde sexta-feira eu já tenho feito, eu tô com um pé em cada um. Eu tô chegando assim, tô me descobrindo bastante coisas. Na verdade, eu nem comentei, mas eu já dei eu acho que uma avançada de sexta para cá, depois da nossa conversa. Alguns assuntos que me preocupavam que nós conversamos bastante, está evoluindo, né? Que bom. E assim, o mais interessante que eu achei foi porque a pessoa que estaria, de certa forma, me apoiando, o que eu estava evoluindo, minha planilha estava muito melhor do que o da pessoa, ou seja, eu não estava me dando o valor que eu mereço, né? Eu não estava reconhecendo o meu trabalho. E isso para mim foi tão assim, sabe? Eu não sei te explicar. De ontem para cá, assim. E ontem eu fiquei mexendo nisso o dia inteiro. Quando eu olhei que eu vi que o meu tinha muito mais informação, muito mais clareza, eu falei, gente, olha como eu sou e eu não estava me valorizando. Exatamente. Então, isso para mim tem sido muito, 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 muito importante. Estar com você. Mesmo hoje eu estou aqui olhando, falando, né, Josi? Porque eu fico escondidinha. Mas, assim, está sendo muito gratificante. Então, a aula de ontem me acrescentou bastante. Eu acredito que, embora o dia tenha sido cansativo, etc., também, mas eu sei que eu vou dormir, vou descansar com uma energia boa, sabe? Delícia. Acordar com uma melhor ainda. Delícia, adoro. Coração, de verdade, cada uma de vocês. Ah, que bom, maravilhosa. E eu fico feliz porque, assim, isso é importante que a Val está trazendo, porque quando a gente vai tirando as fragilidades da nossa frente, a gente vai começando a enxergar as nossas forças. E a gente está olhando tanto para as fragilidades que a gente não está enxergando. Então, cuidar disso também faz com que a gente se coloque em ação, né? E isso é muito gostoso, isso é muito bacana. Que bom, Val, fico feliz. Bom, meninas, e para fechar, eu trouxe aqui uma frase que eu gosto bastante dela, né? E para fazer com que a gente olhe para esse processo de mudança de uma forma natural, porque ele é cíclico, né? Tem dias que a gente vai se sentir mais encorajada e tem dia que menos. E a frase é a seguinte: a mente tem um dilema, tem medo de mudanças, mas a mente é atraída pela vida, que é uma mudança. Portanto, mantenha a sua atenção no seu coração, né? Então, olhar para a mudança como de forma natural, né? Se colocar em ação do seu jeito, no seu tempo, com certeza vai ajudá-las aí a crescer as suas forças para que isso traga, né, mais contribuição para você e que a gente possa transbordar o nosso melhor, né? Então, para fechar essa aula, vou fazer o convite para vocês. Amanhã vai ter a publicação, essa aula vai estar disponível também para as maravilhosas que estão assistindo aí as gravações. Né? Para quem me segue no Instagram, eu sempre marco, né, para que a gente possa, né, amanhã fazer lá um comentário do que acomodou, né, depois de uma noite de travesseiro, sempre em alguns insights. E na quarta-feira a gente tem a nossa quinta aula Florescer. Então, essa semana a gente está aí na maratona das aulas ao vivo. E aí a gente se encontra novamente na quarta-feira, às 19h30, para quem está acompanhando ao vivo. E para quem está assistindo aí as gravações, se organize, porque você tem aí até o dia 11 para poder assistir todas. E para quem está participando ao vivo, né, também é um tempo de rever, né? De repente tem alguma aula ou outra que você já assistiu, que até o final você vai ter algum insight, é bacana também você rever. Bom dia a vocês e a gente se encontra aí na quarta-feira, viu? Um beijo, meninas. Beijão.